Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos aqui mais ao vídeo do canal Portal CRVG. No vídeo de hoje uma notícia bem urgente, né? O Vasco da Gama deu uma nota oficial sobre a questão do Maracanã, o Maracanã que foi proibido ali, a limiar que dava direito do Vasco a jogar no Maracanã contra o Atlético Mineiro foi proibido e o Vasco veio nas redes sociais para expressar a sua incomodação contra esse fato que aconteceu, né? Além disso, no dia de hoje a gente foi apresentado, né? Finalmente o primeiro contato da torcida com o Dimitri Payet no aeroporto do Galeão e teve muita gente, 5 mil pessoas, acredito que todos já tenham visto as imagens, né, do recebimento dele aqui no Brasil. E basicamente, em relação a isto, novidades também em relação ao Sanches, será que vem, será que não vem? A gente vai descobrir no vídeo de hoje. Mas antes eu quero pedir para você que curte aqui o Vasco da Gama, que gosta dos vídeos, não se esqueça, por favor, de se inscrever aqui no canal. As estatísticas dizem que 99% das pessoas que assistem os vídeos não seguem, é bastante coisa, né? Então se você puder seguir, vai me ajudar bastante, beleza? Então vamos lá. O Vasco da Gama veio agora, faz 15 minutos, em suas redes sociais e falou, né, deu uma nota de repúdio, basicamente, contra a decisão do Vasco não poder jogar no Maracanã. Eu vou ler aqui para vocês, então vai estar passando na imagem aí o que aconteceu, que o Vasco postou, e eu vou estar lendo por trás para vocês entenderem certinho o que aconteceu. O Vasco da Gama recebe com surpresa e indignação a decisão do desembargador André Luiz Sidra, preferida na noite desta quarta-feira, 16/8, revertendo a decisão da primeira instância que autorizava o Vasco de mandar seu jogo contra o Atlético Mineiro no próximo domingo no estádio do Maracanã. Pela decisão em vigor, no momento, o Vasco da Gama está na inédita e absurda situação de se ver impedido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro de jogar no Maracanã, assim como proibido de receber seus torcedores no seu próprio estádio, São Januário. Maracanã é um bem público do estado do Rio de Janeiro. Na proposta feita por Flamengo ao estado para administrar o Maracanã, assim como o termo de permissão de uso assinado pelo Poder Público Estadual, encontra-se a obrigação expressa de ceder o estádio aos demais clubes do Rio de Janeiro, em igualdade de condições. Esse direito do Vasco da Gama foi garantido pelo TJRJ por 5 vezes. 3 em primeira instância e 2 em segunda. A decisão de hoje simplesmente ignora o direito dos torcedores do Vasco da Gama assistirem aos jogos do seu clube no estádio público que foi construído e reformado com os impostos pagos por eles próprios. A insistência de Flamengo e Fluminense, em verdade, não prejudica apenas o Vasco, mas também expõe o governo do estado do Rio de Janeiro, a Justiça Desportiva, a Casa Civil, a FFERJ, a CBF, além de empresas privativas que fazem a manutenção do Maracanã. Tal insistência expõe ainda o futebol e a sociedade carioca. A alegação que o Vasco vai prejudicar o gramado, tendo mandado os últimos jogos no Maracanã em abril, desafia a inteligência dos torcedores da federação, da confederação e da sociedade. Cabe lembrar que por 18 vezes houve partidas em dias consecutivos no Maracanã esse ano. E não, o Vasco não jogou nesses 18 jogos. A partida Vasco e Atlético Mineiro tem enorme apelo do público pela tradição, pela amizade e pelas circunstâncias das duas equipes na competição. Os torcedores do Vasco recepcionarão os torcedores do Atlético Mineiro de braços abertos no Rio, para mais uma festa em celebração à amizade e ao futebol. Lamentamos profundamente o ocorrido e continuamos a acreditar na justiça de futebol, razão pela qual faremos todo o esforço quanto estiver ao nosso alcance para que os absurdos não prevaleçam. Saudações vascaínas. E é uma situação bem complicada o que está acontecendo, porque além de ser algo bem desrespeitoso com a instituição do Vasco da Gama, é algo preconceituoso na minha visão. Eles estão fazendo, né, interditando o nosso estádio simplesmente por causa da barreira de São Januário. Basicamente, o principal motivo é esse. E estão botando regras inúteis, regras que não fazem sentido, biometria na entrada, isso não faz sentido nenhum. Todos os estádios que tiveram problema, a moça que veio a falecer no jogo do Palmeiras, a torcida do Corinthians, a torcida do Santos, e nada aconteceu, né? Claro, eles ficaram um tempo sem torcida, mas com o Vasco é sempre diferente, né? Então isso tem que ser resolvido, porque não faz sentido nenhum, né? Mas, afinal de tudo, o Vasco sempre foi isso, né? E a gente vai passar por cima dessa situação, tenho certeza. Vamos ficar na Série A e vamos calar a boca de muita gente. E parece que o Sanches pode vir jogar no Brasil, né? Tem atividades dele negociando com times brasileiros, mas não é o Vasco da Gama, né? O Sanches está em negociação com o Santos e o que parece é que talvez ele vá parar no Santos mesmo, né? Então, no Vasco ele não vai vir mais, acredito que seja bem difícil que ele venha para o Vasco, fez uma pedida salarial muito alta e no momento não faz tanto sentido, né? A gente tem o Veguete, tudo bem que ele joga pelos lados também, mas acredito que o elenco do Vasco esteja fechado, né? Se vier, vai vir um primeiro volante, talvez um lateral direito, algo do tipo, mas um atacante eu acredito que não vai vir mais. E hoje o Vasco da Gama recebeu o seu novo jogador, né, o seu novo camisa 10,
Dimitri Payet no aeroporto, muita torcida, né? E a pergunta que não quer calar, quando que ele vai estrear? Será que ele vai estrear em breve? Será que ele vai estrear no próximo jogo, no outro? Então, vamos lá. A tendência é que ele comece a jogar contra o Bahia. Por que eu vou explicar para vocês. Ah, mas por que não contra o Palmeiras? Pode ser que ele jogue contra o Palmeiras se ele tiver legalizado aqui no Brasil. O que acontece? Como ele é europeu, ele tem uma papelada um pouco mais difícil de conseguir do que jogadores sul-americanos. Então ele tem que ter o visto de trabalho, ele tem que ter algumas outras documentações para poder jogar. Então a estreia dele pode ser que fique apenas para o jogo do Bahia. Espero que até lá a gente tenha ganhado 2 jogos seguidos, né? Do Palmeiras e do Atlético Mineiro, já esteja fora da zona e ele consiga jogar com mais qualidade, mais tranquilidade. Por um lado até que é bom, né? Ele vai começar um jogo que talvez, né, a tendência é que seja um pouco mais fácil e ele vai conseguir pegar no ritmo do jogo aos poucos. Mas também seria bom ter ele contra o Palmeiras, porque um jogador do nível dele contra o Palmeiras ia ajudar bastante, né? Já que o Palmeiras tem um time muito bom. Essas foram as notícias de hoje. Se você gosta de vídeos de notícia do Vasco, eu peço para você seguir aqui o nosso canal, né? Um canal novo, mas tenha certeza que eu sempre vou trazer notícias verídicas, principalmente, e notícias boas sobre o nosso Vasco. Se tiver que trazer coisa ruim, eu trago também. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Não se esqueça de curtir, né? Obviamente. E é isso aí. Até a próxima.